E voltamos a falar do incêndio na região da 25 de março, centro da capital paulista. Inclusive, trouxemos as últimas informações com o repórter Vitor Moraes. Então, vamos conversar a partir de agora com a Fabiana Albano, ela é engenheira civil e também diretora do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo, a quem eu agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. Perfeito. Claro que uma situação como essa requer uma análise aprofundada, que os peritos conheçam justamente qual foi o impacto e a situação por conta decorrente desse incêndio. Mas diante dessas informações preliminares, eu gostaria que a senhora nos explicasse qual é a chance desse edifício desmoronar, cair, ruir. E diante disso, qual é a recomendação? Que a prefeitura, de fato, avance nesse processo para conseguir a demolição? Essa é a avaliação dos técnicos de maneira preliminar? No ponto de vista da engenharia, é importante fazer a análise da situação estrutural, né? Eu acredito que depois de tanto tempo e depois da temperatura tão elevada, o caminho seria mesmo a demolição, né? Até porque já os bombeiros estiveram na situação, ouvindo ruídos, né, de estalos da estrutura e que corretamente evacuaram o local. Então, o caminho a se seguir, provavelmente, pela técnica e pela situação verificada, é de demolição. Agora, Fabiana, a gente sabe que o número de edifícios aí nessa região, a área atingida pelo fogo, os arredores, vem sendo muito transformados aí ao longo dos anos, né? Muitos locais que são verdadeiros estoques aí a céu aberto. Passam cerca de 500 mil pessoas por dia nessa região, que é a mais movimentada de comércio da América Latina. O que pode ser feito para não acontecer uma tragédia dessa novamente? Porque existem muitos edifícios que sofrem incêndios similares, podem sofrer aí nessa região. O que pode ser feito para evitar essas tragédias? Olha, o que nós sempre recomendamos lá no IBAP é que seja feita a vistoria, a inspeção predial regular, né? De tempos em tempos, um especialista tem que fazer uma vistoria, um check-up de todos os sistemas da edificação, né? Não só a estrutura, mas a elétrica, no caso de elevadores, fazer a inspeção de todos os sistemas, verificar quais as situações críticas, né, e recomendar um plano de manutenção para que essa edificação não incorra nesse tipo de problema, né, que infelizmente nós temos visto, inclusive, em maior número nas edificações mais antigas, né, por falta de compartimentação, enfim, por ter uma técnica mais antiga e menos preventiva, né. Agora, diretora, claro que a gente aguarda os desdobramentos e uma avaliação mais aprofundada por parte dos técnicos, dos peritos. Isso deve avançar com essa informação que o Vitor Moraes nos trouxe, que os bombeiros conseguiram controlar o fogo. Mas nós também temos a informação que a Prefeitura de São Paulo pedirá à Justiça a autorização para conseguir demolir esse edifício. Claro que é uma região muito importante para a economia da cidade, tem vários outros imóveis, prédios ali, como bem disse a Cláudia, milhares de pessoas circulam por ali. Quais são os trâmites burocráticos para efetuar uma demolição, caso a Justiça autorize a Prefeitura a seguir, mesmo sendo um prédio privado? Como isso afetaria o entorno? Quanto tempo demora uma demolição de um edifício de 10 andares? Na verdade, por ser um edifício particular que teve que tomar essas providências judiciais, né, por ser um patrimônio privado, precisa de autorização judicial para qualquer intervenção do poder público, né. Acredito que numa liminar por solidez e segurança, isso saia rapidamente e que possam ser tomadas as medidas. Existem 3 formas de fazer demolição de edifícios, né? A manual, que é um operador internamente ao imóvel e demolindo paredes e elementos. A mecânica, né? Que seriam com equipamentos, tipo escavadeira, martelete. E a implosão, que também é utilizada em imóveis urbanos, né? A decisão de qual a providência, de qual tipo de demolição vai ser tomada, vai ser executada, vai depender das condições da estrutura,
né? Porque, além de tudo, existe aquele problema do efeito dominó, que nós chamamos, né? Uma laje do último andar se ruir, ela causa um sobrepeso nas lajes imediatamente abaixo e que causa um efeito dominó, e isso realmente é muito, muito perigoso. Então, qual tipo de demolição vai depender da situação das estruturas, que, pelo que me parece, não são das melhores. Enfim, são bem críticas, né? Nós autorização... Desculpa, Fabiana, pode continuar. Não, a autorização, ela é da prefeitura, né? A prefeitura que autoriza, que tem o alvará de demolição, é emitido pela prefeitura. Então, acredito que, quanto a isso, nós não teríamos grandes barreiras a serem rompidas aí, né? Muito bem, então, obrigada aí, Fabiana Albano, ela é engenheira civil e diretora do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo. Uma boa tarde, muito obrigada pela sua entrevista hoje. Boa tarde, muito obrigada.